Bom, vamos lá, estamos gravando aí. Então, esse é o nosso segundo momento síncrono, né? O conteúdo de hoje, que será abordado nesse momento síncrono, é o referente ao bloco 3, né? Que são os seguintes conteúdos: fases da mineração, né? Caracterização de minas, e a parte de técnicas, né, e trabalhos de campo, né, em prospecção e pesquisa mineral de rochas ornamentais. Então, esse é o assunto aí dessa aula de hoje. Primeiramente, eu queria começar aí pelos informes gerais, né, gente? Como de costume. Eu não sei se vocês estão acompanhando lá pela plataforma. Mas recentemente, né, no dia 31 do mês passado, de março, já estamos aí em abril, havia se encerrado o segundo questionário avaliativo. Porém, algumas pessoas entraram em contato, né, mandaram mensagens aí, e como eu vi que ainda dava para ter assim, esse prazo dessa segundo questionário, eu poderia postergar sem maiores problemas, eu resolvi, né, esticar esse prazo até o dia 10, até semana que vem, na quarta-feira, para o segundo questionário avaliativo, que vale aí 15 pontos referentes ao conteúdo do bloco 2. Agora, pessoal, também devo assim lembrá-los vocês, né? Então, devo lembrá-los que para o questionário 3 e para o questionário 4, que valem 30 pontos cada, não tem como mais prorrogar de não. Nós estamos aí na reta final. Então, esse mês agora de abril, dia 30, né, gente? Relembrando, abril só tem 30 dias, não tem 31 dias. Vai se encerrar essa disciplina, prospecção e pesquisa mineral. Vai se encerrar outra disciplina que vocês estão acompanhando, que é a parte de extração, né, lavra, extração e beneficiamento de rochas ornamentais com o professor Juliano. Ou seja, no dia 30 de abril, se encerra o módulo 1 desse curso de pós-graduação. Aí, no dia 1º de maio, abre o módulo 2, que são outras duas disciplinas. E aí, então, o acesso de vocês a essa disciplina e a outra de lavra e beneficiamento vai ficar fechado, não tem como. Aí vocês vão acessar as duas disciplinas que compõem o módulo 2, né, que é a parte de caracterização e também a parte de ferramentas, planejamento e ferramentas de gestão, voltado para a rocha ornamental. Mas então, assim, nós temos aí, vocês têm aí 27 dias para estar finalizando aí os estudos, os materiais que estão na plataforma, né? E também está preenchendo as atividades que faltam ser preenchidas. Lá no finalzinho, eu também vou lançar a pontuação, né? Os 10 pontos de participação no curso. Então, eu só estou lembrando aí vocês, né? É importante, porque muita gente deixa para a última hora, né? Para que se organizem, porque agora, a partir de abril, finalizando esse mês, não tem como eu fazer mais postergações. O que eu pude fazer para ajudar vocês, eu já fiz, mas agora não tem como mais, porque eu teria que mexer em todo o cronograma do curso e eu não consigo, tá bom? Beleza, o Romário fez uma observação aí, mas está continuando aí, né, Romário? Então, dá para seguir aí no curso, certo? Bom, vamos lá, gente. Então, agora começar aí a parte da aula em si, a parte técnica. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação de slides que eu disponibilizei lá na plataforma. Bom, gente, então é o seguinte, o conteúdo dessa aula está escrito aí, fases da mineração, né, que é a criação de minas no setor de rocha ornamental. Eu vou passando esse material aqui, essa apresentação de slides, e, ao mesmo tempo,
em alguns slides, eu vou estar falando do segundo conteúdo, que é a parte de técnicas, né, e trabalho de campo, né, em prospecção e pesquisa mineral de rochas ornamentais. Porque aí é uma forma assim, bem objetiva da gente estar abordando todos esses conteúdos desse bloco. Beleza? Pessoal, estou compartilhando tela, então eu não vou estar conseguindo acompanhar muito aqui a sala. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí, né, que eu interrompo as explicações para a gente discutir algum ponto, estar respondendo alguma pergunta ou algo do tipo. Beleza? Bom, indo direto ao ponto. Pessoal, quando eu falo fase da mineração, eu estou querendo mostrar aí para vocês quais são as diversas etapas, né, fases que um empreendimento de mineração ele passa ao longo de sua existência. Então, a gente vai ver aqui, a mineração ela começa justamente na prospecção e pesquisa mineral, que é o assunto aqui dessa disciplina, né, que a gente aborda em bastante detalhes, mas aquilo ali é só o quê? Aquilo ali é só o início de um empreendimento de mineração, de uma mina, de uma pedreira. Ela passa por diversas outras etapas. Aqui, nesse slide, estão mostrando quais são as outras etapas, né, fases que o empreendimento de mineração passa ao longo de sua existência. Né? Então, logo depois vem a segunda fase, o desenvolvimento de mina, né, desenvolvimento mineiro. Tem a fase de lavra, que aí sim já é a fase produtiva, né, quando já tem uma pedreira, uma mina em atividade. Existe a etapa, a fase do beneficiamento, que meio que se confunde com a fábrica, né, com a indústria. E, por fim, né, quando se encerram os trabalhos propriamente de mineração, quando a jazida ela se esgota, hoje em dia, né, o minerador, o empreendedor desse setor, ele tem que fazer as chamadas atividades de fechamento de mina. É muito comum o pessoal que não é da área, principalmente que não é da área técnica, não conhece tanto o setor de mineração, quando a gente fala a palavra mineração, eles pensarem diretamente na etapa de lavra, né? Na fase de lavra, numa pedreira, numa mina, e nas fases de beneficiamento, que é o quê? O beneficiamento e o processamento do produto bruto que vem lá da lavra. Só que não, gente, a mineração, ela se inicia bem antes. Só que muitas vezes é num local, às vezes remoto, num lugar distante, né? Então, por isso que muitas vezes o pessoal não associa prospecção e pesquisa mineral com mineração. Mas a pesquisa mineral aqui, ela seria o quê? O início de tudo no empreendimento de mineração. Então, uma mineração, para ela existir, para ela começar a produzir, a lavrar, primeira coisa é você o quê? No caso, o empreendedor, o minerador, ele descobrir onde está o minério, descobrir onde está uma jazida. Então, é isso aí, né, que seria o início, né, de um empreendimento de mineração. A pesquisa mineral, agora já bem específico para o setor de rochas ornamentais, a pesquisa, gente, mineral de rochas ornamentais, ela é bastante diferente de uma pesquisa mineral de minerais metálicos, minerais fertilizantes, de outras formas de mineração. Então, os especialistas aí dessa área de rochas ornamentais, lá no Moodle eu coloquei um trechinho, o capítulo 3, lá do livro, que é um livro muito bom. O pessoal dessa área técnica utiliza muito, quando vai falar de mineração de rocha ornamental. É o livro lá do Francisco Holanda, do Chico Holanda. Do Francisco Holanda, da Núria, né, o pessoal do CETEM, em Cachoeira Itapemirim. É aquele livro Pesquisa, Lavra e Beneficiamento de Rochas Ornamentais. Né? Tecnologia de Rochas Ornamentais, Pesquisa, Lavra e Beneficiamento. Então, eu coloquei lá o capítulo 3, que justamente fala dessa parte aí, né, que nós vamos estar vendo aqui agora. Principalmente essa parte, né, das técnicas de campo. E
o Chico Holanda e os seus colegas, quando eles escreveram esse livro, eles dividiram a prospecção e pesquisa mineral para a rocha ornamental em três, digamos aí, subfases, segmentos, né? Etapas, que é essas que vocês estão visualizando aí no slide que eu estou compartilhando com vocês. Então, a primeira subfase da pesquisa, ele chama de pesquisa regional. Nós vamos ver aqui, basicamente, nesse momento, nessa etapa do início da pesquisa mineral, é basicamente trabalho de escritório, entendeu? O pessoal ainda não vai para campo. Inclusive, aquele material que nós estudamos lá no primeiro momento síncrono, né? Aquela parte de legislação, aquilo lá muitas vezes é feito nesse momento, né? Às vezes até um pouquinho antes, porque, né, o minerador ele tem que ter, nós vimos, né, na aula passada, ele tem que ter autorização de pesquisa, né? Ou alguma outra licença equivalente para aí, de fato, ele iniciar a pesquisa mineral. Mas então essa primeira subfase aí é chamada de pesquisa regional. Envolve basicamente trabalhos de escritório, né, ou de gabinete, e daqui a pouco eu vou estar detalhando quais são essas técnicas aí, esses trabalhos de escritório que configura a chamada pesquisa regional. Como o nome próprio diz, aqui são trabalhos de caráter regional, basicamente em torno daquela região onde é o alvo da pesquisa mineral. A segunda subfase é chamada aí de pesquisa geológica detalhada. Essa pesquisa geológica detalhada seria a pesquisa mineral clássica, como muita gente conhece. Então, aqui, sim, tem o trabalho de campo. Geralmente vai um pessoal da área técnica, o corpo técnico de uma empresa, ou de contratados, se for o caso, né? E eles vão para o campo para executar diversas atividades técnicas, trabalhos de campo, né? Algumas técnicas que são característicos dessa fase, né, de pesquisa mineral, só que específico para a rocha ornamental. Então, o Francisco Holanda ele chama essa subfase de pesquisa geológica de detalhes, ou pesquisa geológica detalhada, a mesma coisa. É basicamente a parte clássica da pesquisa mineral, como a gente conhece. E, por fim, né, tem o que ele denomina de pesquisa tecnológica industrial. Seria o quê? Seria uma pré-lavra. No livro lá, que eu disponibilizei o capítulo 3 aí no Moodle, ele mesmo, antes dele detalhar esse assunto, ele fala, não é sempre que essa pesquisa tecnológica acontece, embora seja altamente recomendável que isso seja executado, né, em campo. Mas então ele coloca essa ressalva e detalha sobre essa pesquisa tecnológica industrial, que seria basicamente uma lavra excepcional, o início de uma lavra. E aí se encerra, né, a pesquisa mineral. Nós vamos ver aqui, né, no final da pesquisa, né, tem a parte de cubagem e a apresentação do relatório final de pesquisa mineral. Gente, sobre o relatório final de pesquisa mineral, eu falei muito pouco no último momento síncrono, né, na nossa primeira aula. Embora tenha a ver com legislação, né, o relatório final de pesquisa mineral é uma exigência lá do Código de Mineração, né, brasileiro, artigo 22, inciso 5º, né? Mas eu deixei para falar mais nessa aula de hoje, justamente porque muito das técnicas e trabalhos de campo que são feitos numa pesquisa de rocha ornamental, eles vão compor um relatório final de pesquisa, né? Tem que ser abordado, e outros assuntos mais que eu queria avançar na matéria. Então, hoje que eu vou falar mais de RFP, né? Relatório final de pesquisa mineral, embora tenha muito a ver com o conteúdo que eu abordei na aula passada. Mas na aula passada, para quem assistiu, eu falei pouquíssimo sobre esse relatório. Falei mais outras coisas, requerimento de área, os modos de licença, os modos de aproveitamento de rocha ornamental, entre outros assuntos. Beleza? Então, voltando aqui para o meu slide, vocês devem estar visualizando aí na tela de vocês. Essas aqui, então, são as três subfases, né, de toda pesquisa, prospecção e pesquisa de rocha ornamental. Gente, uma explicação a mais,
Quem não é da área técnica, e é muito comum também de esse tipo de coisa acontecer, usa o termo prospecção como sinônimo de pesquisa mineral. Na verdade, quem é da área técnica sabe que existe uma pequena diferença. O início do início é a prospecção. Quando eu falo de prospecção, eu estou falando mais de trabalhos de investigação numa área, num terreno, para fins de localizar um depósito mineral. Depois que eu já sei pelo menos um ponto onde existe um depósito mineral, eu começo a aprofundar os trabalhos, né, os estudos de investigação em cima daquele depósito. Aí sim eu entro na etapa de pesquisa, que é um aprofundamento, né, dos trabalhos de investigação. Então, na verdade, existe essa diferença pequena entre prospecção e pesquisa, inclusive alguns especialistas, alguns autores da área separam como se fossem etapas, fases diferentes, mas para a gente aqui, eu acho que é até mais fácil, mais didático, prospecção e pesquisa mineral seria uma fase só, o início da mineração, embora vocês tenham que ter, assim, essa ciência que existe essa pequena diferença, esses detalhes, são pequenos detalhes de diferença, né? Então, geralmente a prospecção vem primeiro, envolve localização, e a pesquisa, né, é um estudo mais aprofundado, já seria o final dessa primeira fase. Beleza? Bom, continuando aqui, à medida que vai avançando na pesquisa mineral, né, passando de uma subfase para outra, da pesquisa regional para a pesquisa geológica de detalhe e para a pesquisa tecnológica industrial, costuma ocorrer isso aqui, ó. A escala de trabalho, os mapeamentos geológicos, topográficos, eles costumam diminuir. Na verdade, a escala, quando eu diminuo ela, é porque eu estou fazendo um trabalho de investigação numa área maior, mais detalhada, numa área que eu digo assim, com maior riqueza de detalhes. Seria uma área em tamanho menor, mas onde eu consigo ver mais feições que importam. Ocorre também o que? Um aumento de custos, né? Então, à medida que a pesquisa mineral ela vai avançando, principalmente essa parte de campo, começa as técnicas de trabalho de campo têm o seu custo, né? Começa a ser uma operação mais custosa, mas também, né, ocorre aí um aumento do conhecimento geológico, principalmente quando se encontra um depósito, né, no caso de rocha ornamental, né, algum afloramento, um mataco, né, que tenha potencial comercial, potencial para se tornar o quê? Um jazimento rochoso, que tem potencial, né, para que seja ali, né, aberto futuramente uma pedreira, uma mina de rocha ornamental. Então tem essa característica aí. Bom, agora entrando em detalhes sobre. Só um minuto. Agora entrando em detalhes, na primeira subfase, chamada pesquisa regional, quais são lá as técnicas, né, e trabalhos que são adotados nessa subfase? Como eu falei para vocês, gente, essa subfase de pesquisa regional, isso aqui é basicamente um trabalho de escritório. Na verdade, antes disso, né, tem aqueles trabalhos de requerimento na ANM, né, requerimento de área, seja via autorização de pesquisa, ou seja via licenciamento. Então, tem que esperar aquelas autorizações serem deferidas pelo órgão, né, que no caso é a Agência Nacional de Mineração. O pedido sendo deferido, aí o minerador, né, a empresa de mineração, ou a pessoa física fazer uma pesquisa de rocha ornamental, ela tem que procurar chegar lá num acordo com o dono da área, se ela não for o dono daquela área, para poder adentrar ali e, de fato, iniciar a pesquisa, né, a parte de campo. Inclusive, tem que, né, comunicar o início de pesquisa. Acho que foi uma coisa que eu não citei na aula passada. Mas aí, sim, de fato, começa a pesquisa mineral, a parte técnica, né? Então, agora eu vou entrar no mérito técnico. Quais são os trabalhos que são feitos numa pesquisa mineral, buscando aí rochas ornamentais, buscando granito para fins de revestimento, buscando mármore, né, quartzito, esteatito, entre outras rochas ornamentais que o pessoal já está acostumado aí.
que são mais conhecidas. Bom, então a pesquisa regional, gente, como o nome próprio diz, ela envolve trabalhos a nível regional, daquela região, né, daquele polígono que será pesquisado, daquela área, aquela figura geométrica que será pesquisada. Então, muitas vezes, essa pesquisa ela começa como o quê? Como uma revisão na bibliografia especializada. O pessoal procura aí. Pessoal que eu digo, geralmente é o corpo técnico da empresa, né? Uma consultoria que é contratada para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. Então, aqueles profissionais que vão atuar naquela pesquisa regional, eles vão procurar lá mapas geológicos da área que será pesquisada, se eles já existem numa escala adequada, escala regional, publicações de cunho científico, técnico, né? Relatórios que estejam disponíveis, relatórios de pesquisa mineral que já foram efetuados nas áreas ou nos entornos, publicações, eu digo assim, tese de doutorado, dissertação de mestrado, TCCs, qualquer outra publicação técnica que ele consegue extrair alguma informação importante. Começa, né, já a fazer assessoramento remoto. Então, eu falei um pouco de assessoramento remoto na aula passada, que é basicamente o quê? Você utilizar de imagens aéreas, imagens feitas por aeronaves alta altitude, né? E também imagens espaciais, satélites do espaço, porque aquelas imagens, para o pessoal da área técnica, muitas vezes eles já conseguem extrair alguma informação importante. Dentro do polígono que será pesquisado, da área que será pesquisada, eles já conseguem, né, selecionar áreas menores, né, e focar nessas áreas menores, as chamadas áreas-alvos. Começa, né, a fazer análise e muita interpretação da parte de geologia, né? Então, conhecimento de geologia nesse momento é bastante importante. Mapas geológicos em escalas regionais. Quando eu falo de mapa geológico em escala regional, é o quê? Escala 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, 1 para 50 mil, né, para cima. Nessas escalas, já que eu estou falando da pesquisa regional. Então, tem todo esse trabalho investigativo de escritório, que envolve muita papelada, né? E também, para o setor de rocha ornamental, eu até coloquei um estudo de caso lá na plataforma. Tem os chamados lá índices de atratividade econômico-geológica. Então, basicamente, o que são esses índices de atratividade econômico-geológica? São basicamente mapas, né? São estudos que são feitos. Então, geralmente, eles geram mapas e, acompanhando o mapa, vem tipo uma nota explicativa. E isso aí, para a rocha ornamental, é muito bom, porque faz aí o prospector, aquela equipe que está procurando uma área, algum possível jazimento naquela área, ele pular etapas, queimar etapas. Então, para quem acessou os arquivos que eu disponibilizei lá na plataforma, daqui a pouco eu vou abrir ele aqui, a gente vai dar uma verificada nesse arquivo. Ver que ele tem muita informação útil para um prospector. Ele consegue ver quais são os processos minerários vizinhos nas áreas, naquela área, nos entornos. Ele consegue visualizar muita informação de cunho geológico, qual que é a geologia básica daquela região, a estrutura, né? Tem informações de os afloramentos principais, as pedreiras que estão ativas e inativas em toda aquela região, nos entornos de uma área que vai ser pesquisada, né? Entre outras informações. Para quem leu o material que eu disponibilizei, deve ter entendido. Então, como é que eles fazem esses índices? Na verdade, é um trabalho assim muito até fácil. Fácil que eu digo assim, não é difícil, não só que demanda assim, para quem faz o trabalho, né? Não é quem vai ler o produto, o resultado final, demanda você pegar muita informação, né? Solta em vários fontes diferentes, juntar tudo, né?
para gerar aquele mapa. Então, esses índices, basicamente, é o quê? Você atribui notas para o quê? Para a geologia daquela região, colocar uma nota para a cor de uma rocha, um granito, um quartzito que você está procurando. Então, tem uma tabela de valores, algumas cores de materiais são mais valorizadas do que outras no mercado. Você atribui uma nota, né, um fator, um peso para textura, para forma, né, de afloramento. Então, a gente vai ver aqui, nós vamos ver aqui, a prospecção e pesquisa mineral de rochas ornamentais é basicamente o quê? Grosso modo, é uma busca de afloramentos rochosos, ou matacos ou afloramentos. Só que tem alguns locais no terreno, na terra, que essas rochas estão aflorando. Tem outros que não. Ela está embaixo lá de um capeamento, de uma camada de solo que às vezes pode ter lá metros de espessura. Então, desses índices de atratividade econômico-geológica, geralmente quem elabora, o autor que elabora um índice, ele atribui uma nota pela facilidade de ser encontrado. Então, quando uma rocha ornamental ela já está aflorando, costuma receber uma nota, um fator maior. Além de outros fatores que importam em pesquisa mineral, questão de acesso, nível de infraestrutura da região. Então, para se abrir uma pedreira, é muito importante também o quê? Estar perto lá de algum meio de transporte, né, que possa escoar a produção. Se tem acesso fácil, né, por estradas, rodovias, estradas pavimentadas, né, rodovias, ferrovias, próximo de um porto, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, nos índices costumam atribuir uma nota da questão da distância de um local até um ponto que tenha melhor infraestrutura para fins de abrir um empreendimento de mineração. Então, basicamente, é uma tabela de valores. E aí, né, o produto final é o quê? É um mapa com esses valores. Então, cada, né, rocha, floramento e geologia, tem uma nota diferente. Então, isso que, na verdade, são os índices de atratividade econômica e geológica, né, que basicamente mostram o potencial de uma região para fins de explotação de rocha ornamental. Eu vou abrir aqui aqueles dois arquivos. Só um minuto, pessoal. Vou abrir aqui aqueles dois arquivos que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, na plataforma. Só um minuto, gente, que está carregando aqui, né? Um mapa assim, bem pesado, porque tem muito detalhe nesse mapa. E a nota explicativa. Cadê? Agora eu vou compartilhar com vocês, mas vocês conseguem acessar esses arquivos lá pela plataforma. Aqui, gente, é a nota explicativa, né? Pessoal, vocês devem estar visualizando aí. Eu vou dar um zoom aqui nesse mapa. Então, isso aqui é o quê? Um mapa com o potencial das rochas, mapa de potencialidade de rochas ornamentais da região da Serra da Jacobina, lá no norte da Bahia. Então, esse mapa aqui, que vocês estão vendo, isso aqui foi feito pelo pessoal lá da CPRM de Salvador, é o Serviço Geológico do Brasil. Basicamente, ele usou aquele conceito de índice, né, de atratividade econômico e geológico
para focar nessa região e gerar esse produto aí. Então, isso aqui para o prospector já mostra o quê? Mostra muitos detalhes, a geologia regional aqui, ó. Olha só, tem aqui o encarte tectônico, né? Tectonismo dessa região, os principais tipos de rocha que ele encontrou aqui. Só um minuto, gente, deixa eu... os principais tipos de rocha que ele encontrou. Ele aqui do lado, ele tem uma legenda, no lado direito, ele tem uma legenda que ele explica qual que foi a nota, o fator de peso que ele atribuiu para ele chegar nesse mapa, nesse produto. Então, ele basicamente ele pontuou aqui o fator cor, né, que ele chama que é FC, né, o fator textura, FT, o fator homogeneidade, FDH, o fator fraturamento, FF, o fator modo de ocorrência, FM, o fator estrutura, o FE, fator nobreza, FN, o fator nobreza, o FN, né? O fator dureza, que ele chama de FD, a sigla FD, o fator localização, FL, e o fator infraestrutura, FI. Então, você vê também que do lado, né, tem lá a classificação de acordo com esses fatores e um valor, uma nota. E é com base nisso que ele chegou nesse produto final aqui, né? Depois ele também utilizou uma legenda de cores. Mencionando a legenda de cores aqui é para rochas, entendeu? E é com base nisso que ele fez um índice de atratividade econômico-geológica, né, para essa região da Serra da Jacobina. Então, gente, isso aqui para um pesquisador, um prospector, isso aqui já é um trabalho que foi adiantado enorme. Imagina uma empresa que vai requerer uma área aqui nessa região, entendeu? Ele pegar esse trabalho aqui, já metade da pesquisa regional dele já está pronta, entendeu? Ele coloca alguns pontos aqui no mapa, que se eu não me engano são frentes de lavras ativas e inativas. Tem muita informação aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não. Ele utilizou também aqui para fazer esse mapa um pouco de gama espectrometria, né, método geofísico. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, né, para chegar nesse mapa. E, gente, acompanhando esse mapa aqui, com os índices de atratividade econômico-geológica das rochas lá no norte da Bahia, ele fez aqui, ele publicou essa nota explicativa. Eu não dei os créditos aqui, gente. Eu falei o seguinte: esse aqui foi o pessoal da CPRM lá de Salvador. É o... Cadê o nome dele aqui? Eu encontrei com ele recentemente num congresso lá no Nordeste, em Campina Grande, sobre rocha ornamental. É o Edgar Isa. Entendeu? Então, foi um trabalho assim, que eu achei muito bacana e que tem tudo a ver aí com essa parte de prospecção e pesquisa mineral. Vamos adentrar aqui um pouco no trabalho, a nota explicativa dele. Ele explica como é que ele elaborou aquele mapa, né, materiais e métodos, áreas de estudo, né, e depois ele vai, né, pontuando os índices de atratividade econômico-geológica. Ele coloca aí qual que é a pontuação. Então, vamos direto aí, né, em algumas partes que eu julgo importante. Aqui, ó. Então, pessoal, quando se elabora esses índices de atividade econômico-geológica, esses fatores aqui, eles importam bastante, né? E tem a ver com o quê? Com a realidade do mercado. Então, ele coloca em questão da cor, alguns materiais, algumas rochas ornamentais que, pela sua cor predominante, né, são mais valorizados no mercado. A questão do nível de fraturamento, isso é extremamente importante. Uma rocha ornamental, um jazimento de rocha ornamental que é muito fraturado, dependendo, inviabiliza, né, uma explotação.
Quando já eu tenho um maciço rochoso, um ataque que está livre de fraturamento, aquilo lá já é uma grande vantagem aí, né, para fins aí potenciais de mercado comercial, né, abrir uma pedreira. Entre outros fatores que ele classifica e pontua. Então, tem aí uma nota geral, né, uma classificação entre muito alto, alto, médio, baixo e nulo. Pessoal, quando ele fez esse trabalho, ele buscou muita base de dados lá na ANM, né? Os processos que estão ativos naquela região, né? Então, ali tem muito o quê? Tudo rocha ornamental, basicamente. Muito processo lá para quartzito, mármore, granito, conglomerado e arenito. Daqui a pouco, vocês vão ver aqui, ele colocou algumas fotos dessas pedreiras que estão ativas. Então, alguns das rochas ornamentais clássicas produzidas, comercializadas no Brasil, são oriundas dessa região. É uma região que realmente ela tem um potencial muito grande para a rocha ornamental. Aqui ele colocou essa tabelinha com o número de processos por empresas que têm mais requerimentos na área, né? E agora aqui, ó, ele já coloca algumas fotos dos afloramentos, que ele fez algum trabalho de investigação, e as pedreiras ativas. E os materiais são produzidos, igual esse aqui, ó, é o material aqui, ó, esse Emerald Green. É um conglomerado que é produzido lá, que é a frente de lavra, né? E ele foca aqui numa parte do afloramento. Aqui são outras pedreiras, né, ativas naquela região. Aqui mais um conglomerado, né? Aqui um quartzito verde. Então, isso tudo que ele fez, essa pesquisa, esse estudo que ele fez, o produto final, na verdade, foi aquele mapa com essa nota explicativa. Só que isso aqui, como ponto de partida para uma prospecção pesquisa mineral, a gente naquela subfase. Um minuto, gente. Então, isso aqui como ponto de partida para pesquisa regional, isso aqui é muito valioso. Serve muito aí para empresas que estão fazendo prospecção de rocha ornamental, né, prospectores e pesquisadores. Além desses índices, é meio raro, assim, é raro de acontecer, mas algumas vezes nós ouvimos relatos de utilizar, né, resultados de levantamentos geofísicos, aerogeofísicos, para iniciar prospecção e pesquisa regional de rocha ornamental. O Edgar, esse próprio autor desse material aí, que eu disponibilizei para vocês no Moodle, quando eu encontrei com ele no congresso ano passado, final do ano passado, lá em Campina Grande, o congresso de rocha ornamental, ele me explicou que uma das fontes de informação que ele pegou, né, para produzir aquele mapa, aqueles índices ali, era o quê? Era gama espectrometria. O que é gama espectrometria, gente? É um método de prospecção geofísica. Basicamente é o quê? É um método radiométrico, radiometria, que mede o quê? A emissão de algumas partículas radioativas pelas rochas. Então, alguns tipos de granito, quartzito, emitem algumas partículas radioativas, é uma coisa muito pequena, mas aí tem os aparelhos, os sensores que captam aquelas emissões e geram um produto final, basicamente um mapa também. E ele usou aquilo ali naquele trabalho dele, justamente. Só que no caso dele ali, ele utilizou a gama espectrometria, na época ele me explicou, porque onde tem muita cobertura de solo, onde não tem afloramento, no caso, o solo ele atrapalha, né, a pesquisa de rocha ornamental. Você tem algumas emissões, né? Não lembro se era urânio, tório, né? Na época ela me explicou, ele me disse qual era, mas eu não lembro de cabeça. Ele tem uma emissão específica de radiação, então ele utilizou basicamente a gama espectrometria para ver onde, né, no terreno que ele ia pesquisar, onde se tinha uma cobertura de solo espessa,
que, no caso, atrapalha, né, o prospector, porque ele está procurando basicamente os afloramentos, a parte da rocha que está descoberta. Então, foi esse o uso que ele fez de geofísica. Mas também tem outros relatos aí pontuais de aplicação de geofísica, gente, para prospecção e pesquisa de rocha ornamental. Eu tenho um trabalho aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, de pesquisa de mármore, acho que no norte do estado do Rio. Utilizaram lá métodos elétricos, né, caminhamento elétrico. Daqui a pouco eu abro o trabalho e mostro para vocês uma publicação sobre isso. E também, né, tem o GPR, mas o GPR eu vou falar mais pela frente, é um aparelhinho, né, que consegue mensurar fraturamento de rocha, entendeu? Deveria ser bastante aplicado, né, em algumas subfases da pesquisa, né, mas na prática não acontece muito. Então, basicamente, a pesquisa regional é isso aí, gente. Envolve esses trabalhos. Como falei para vocês, é basicamente um trabalho de escritório. Muita análise de relatório, de mapa, de imagem. E no final da pesquisa regional, o pessoal que está fazendo aquele trabalho já começa a preparar a etapa de campo, né? Que seria a segunda subfase. Então, agora eu vou falar para vocês da pesquisa geológica detalhada, que essa sim é a pesquisa mineral clássica, como muita gente conhece. Porque, geralmente, quando a gente fala de pesquisa mineral, a gente lembra, né, de par de campo, martelo, retirar a amostra. Para a pesquisa de rocha ornamental, basicamente tudo isso que eu falei acontece agora, nessa segunda subfase. Então, pessoal, quando eu falo de pesquisa geológica detalhada, ou de detalhes, eu estou falando de o quê? De reconhecimento geológico, mapeamento geológico, numa escala mais adequada, né, para nível de detalhes, numa escala de semidetalhes ou detalhes. Quando eu falo essas escalas de detalhes, é 1 para 1.000, 1 para 500, 1 para 5.000, 1 para 10.000. São escalas aí de detalhes e semidetalhes. Não só essa parte de reconhecimento e mapeamento geológico, como também levantamento topográfico, entendeu? Então, muitas vezes, nessa parte da pesquisa mineral, que a equipe de campo tem que fazer trabalho de topografia, né? É quando são encontrados os afloramentos rochosos, os matacões, tem que fazer o levantamento topográfico daquele afloramento, né? Antigamente o pessoal utilizava lá teodolito, estação total. Hoje em dia já tem drone que faz isso, mas é nessa subfase que é feito esse trabalho de campo, né? Algumas vezes, algumas técnicas geofísicas são utilizadas, principalmente o GPR, né, que é o que o Francisco Holanda indica aí, mas o GPR eu vou falar dele daqui a pouco, tá bom? Bom, é nessa etapa, gente, que é feito a amostragem. A amostragem é um procedimento muito importante em pesquisa de rocha ornamental. Rocha ornamental, uma rocha para fins de revestimento. Se não retirar a amostra em campo e mandar fazer algumas análises, alguns ensaios no laboratório, aquela pesquisa ela não passa. A ANM ela não aprova. O relatório geralmente é recusado. Então, é uma etapa importantíssima, né, crucial, né, procedimento de coleta de amostras. Hoje eu só vou citar essa parte de amostragem, eu vou aprofundar nesse assunto, vai ser na nossa próxima aula, próximo momento síncrono. Mas aqui eu já vou falar um pouquinho disso aí. Então, é nessa pesquisa geológica de detalhes que é feito a amostragem em campo, né, geralmente, pelo menos uma amostragem por uma litologia encontrada, uma litologia, né, um tipo de rocha com potencial comercial, pelo menos um por afloramento. Algumas vezes, quando tem cobertura de solo em rocha ornamental, aí tem que fazer abertura de escavação, trincheira, poço. É bem raro de acontecer, mas em alguns casos acontece sim. É nessa subfase que é feita a sondagem, que recomenda-se fazer sondagem, né? Na prática, gente, a sondagem para rocha ornamental tem muito empresário, dono de empresa, que tem uma certa resistência de fazer sondagem, porque a sondagem ela tem um custo.
ela, digamos, é um pouco cara aí, né? As empresas de sondagem, elas cobram geralmente por metro perfurado. Só que é importantíssimo fazer sondagem. O Francisco Holanda, ele toca muito nesse ponto quando ele fala lá, né, lá no capítulo 3, dessa parte de pesquisa. O ideal é se fazer pesquisa mineral, principalmente para rocha elemental, que às vezes aparece depois problema lá de fraturamento alto, algumas surpresas negativas, principalmente na parte de lavra, é que seja feita a sondagem, porque muitas vezes a sondagem, você está fazendo uma investigação abaixo da superfície, você retira amostras do interior, lá do fundo da rocha, né, do afloramento, então você consegue conhecer ela em profundidade. Então a sondagem é assim, o pessoal dessa área é unânime em recomendar que seja feito, mas quem executa de fato a pesquisa mineral no campo, geralmente está seguindo o quê? Está seguindo um orçamento, está seguindo as recomendações da empresa que pegou aquela área. E muitas vezes o empresário, a empresa, ela tem uma certa resistência de executar sondagem por conta dessa questão do custo, mas o recomendado é que seja feito pelo menos um furo, né, de sondagem, nem que seja algumas dezenas de metros, por afloramento rochoso, né, que tenha lá potencial comercial. Mas essa parte de sondagem também, como é uma forma de amostragem, eu também vou entrar em mais detalhes na aula que vem. Bom, aquela amostragem por afloramento, gente, é para fazer os chamados ensaios tecnológicos, ensaios de caracterização de rocha. Esses ensaios são ensaios importantíssimos para a rocha elemental. Basicamente, são os ensaios que vão dizer se aquela rocha está apta para ser aplicada para fins de revestimento, para fins de ornamental. É isso. Eu também só vou citar aqui, né, porque vocês vão cansar de ver sobre esse assunto na disciplina do próximo módulo, módulo 2, a disciplina Caracterização Tecnológica de Rochas Ornamentais. Basicamente, hoje em dia, são 10 ensaios que devem ser feitos para testar essa rocha para fins de revestimento, né? Citar alguns nomes aqui, né, desses ensaios, desgaste abrasivo Ansler, né, que são em 3 e 4 pontos, tem que fazer o laudo petrográfico, né, especificação da rocha com os índices físicos, né, ensaios de gelo e degelo, alterabilidade, né, ataque químico, entre outros. Mas aqui eu só estou citando, né, vocês vão ver ainda bastante esse assunto em detalhes em outras disciplinas. Então, a finalidade de se retirar a amostra, principalmente a amostra, né? Com o chamado fogo, o pessoal que vai às vezes para o campo dá esse nome, dá o fogo na rocha, né? O termo popular, o termo técnico, né? A finalidade é justamente retirar amostras para esses ensaios de caracterização, chamados ensaios tecnológicos, que são fundamentais aí, né? Na pesquisa de rocha ornamental. Algumas amostras são retiradas para verificar a sua viabilidade comercial, né? Eles já produzem amostras pequenas placas, né? Para testar mercado, questões de mercado, se a rocha de fato tem mercado ou não. Isso também é feito nessa subfase. Bom, então isso, gente, todos esses procedimentos técnicos, isso é feito em campo e isso aí constitui a chamada pesquisa geológica, né? Detalhada. Quando ela se finaliza, a pesquisa geológica detalhada, o recomendado é que seja feita a pesquisa tecnológica industrial. Aí novamente eu faço uma ressalva, né, que o Francisco Holanda ele menciona isso, né, lá no capítulo 3 do livro lá, Tecnologia de Rochas Elementais. Essa pesquisa tecnológica industrial, na prática, poucas vezes ela é feita. Por quê? Muitas vezes, quem está pagando aquele programa de pesquisa mineral, o empresário, né, o empreendedor, o minerador, ele quer o quê? Pesquisa mineral, basicamente, gente, são trabalhos onde basicamente está gastando dinheiro. Não está tendo retorno ainda financeiro. Uma empresa de mineração ela só tem retorno financeiro quando geralmente ela começa a produzir, a extrair o bloco, né, vender o bloco, fatiar o bloco, beneficiar e vender.
mas como pesquisa eu ainda estou procurando e estou fazendo investigações, trabalhos técnicos, basicamente, né, é um pessoal no corpo técnico fazendo esses trabalhos e todos esses trabalhos têm um custo. Então, essa fase de pesquisa, basicamente, o empresário está só gastando dinheiro. Então, por conta disso, e por conta de que alguns desses trabalhos são, de fato, onerosos, são custosos, geralmente o empresário ele quer o quê? Ele quer pular etapas, ele quer reduzir custo. Então, na prática, muitas vezes, essa chamada pesquisa tecnológica industrial, ela não é executada em campo. É difícil a gente ver algum programa, alguma área de pesquisa mineral que, de fato, foi feita essa pesquisa tecnológica industrial, embora seja altamente recomendável que seja feita. O que seria essa pesquisa tecnológica industrial? Agora eu estou no slide sobre esse assunto. Essa pesquisa tecnológica industrial, gente, seria o quê? Seria uma pré-lavra, seria uma lavra experimental, como está dizendo aí, né, no slide. Então, o que é feito nessa lavra experimental, nessa pesquisa tecnológica industrial? São feitos os primeiros trabalhos de corte, ou do maciço rochoso, afloramento, ou dos matacos que estão sendo pesquisados. É nessa subfase que começa, né, a testar o maquinário que vai ser empregado na lavra. Então, ela serve muito também, tem muito essa finalidade de testar, de obter já alguns parâmetros, alguns índices operacionais, né, da lavra. Então, eles vão testar qual que é o fio diamantado mais adequado para fazer um corte na rocha, qual que é a melhor direção para você abrir aquela pedreira, aquela futura pedreira ou mina, né? Qual que é a direção de corte correta na rocha, no afloramento rochoso. Isso é bastante importante, né? Dependendo da direção que você corta a rocha, ela tem um certo padrão, né? Uma estética. Se você mudar a direção, muda também, né, o padrão estético dela. E alguns materiais têm maior valor, outros são menos valorizados. Então, essa questão de você ter o sentido, a direção correta de abrir uma pedreira, né? O sentido de avanço da lavra, consumo de explosivos quando eles são utilizados na extração da rocha ornamental, consumo de combustível, de óleo diesel do maquinário, né? Os índices de produtividade, né, de operação, de escavadeira, de máquina de fio diamantado, de compressor de ar, entre outras máquinas que são utilizadas. Nessa subfase também, quando não é feito lá na subfase anterior, que era a pesquisa geológica de detalhes, aqui tem que ser feito o quê? Um mapeamento geológico de detalhe, nessa escala aí, ou 1 para 1000 ou 1 para 500. Não só mapeamento geológico, também topográfico, né? E, principalmente, é nessa subfase, se também não foi feito na subfase anterior, que é recomendado que se faça o chamado levantamento estrutural daquele afloramento rochoso. Entendeu? Que é basicamente o quê? Com esse mapeamento geológico topográfico, marcar onde que estão os chamados defeitos na rocha. Onde está um fraturamento, padrão lá de mineralogia diferenciada, qualquer imperfeição na rocha que possa ser visualizada em macroscopicamente, né? Então, isso é feito aí nessa chamada pesquisa tecnológica industrial. Temos o pessoal da área técnica que faz isso aí. Pelo menos que seja é recomendado que seja feito. Como eu disse para vocês, né, não é sempre que isso é executado na prática, né? É feito essa caracterização cromática estética do corpo geológico, né, todo aquele corpo, aquele afloramento rochoso, e, gente, é finalizado o chamado relatório final de pesquisa mineral. Então, vou falar aqui agora um pouco desse relatório final de pesquisa mineral. Esse relatório, gente, ele é basicamente um relatório técnico. Quem elabora o relatório final de pesquisa mineral é o responsável técnico pela pesquisa.
é o geólogo, o engenheiro geológico ou o engenheiro de minas que está à frente dos trabalhos de pesquisa mineral, tanto a parte de escritório quanto a parte de campo, e quem assinou, né, a RT por aquela pesquisa. Basicamente, esse relatório, falei para vocês, é um relatório bem técnico mesmo. Tudo que foi feito na pesquisa tem que ser registrado e colocado nesse relatório. Tanto a parte de escritório, né, quanto a parte de campo. Então, tem que colocar muita foto, frente à parte de campo lá, quais foram os procedimentos, as técnicas que foram adotadas em campo, foto daquela técnica sendo utilizada. Então, quando eu falei para vocês de geofísica, de amostragem, de sondagem, de coleta de amostra, tem que colocar a foto daquelas atividades sendo executadas, né, nesse relatório. Todos os resultados que foram encontrados naquela área também têm resultados importantes, né, significativos, têm de ser inseridos nesse relatório. Então, por exemplo, quando é rocha ornamental, falei para vocês, tem que fazer aqueles chamados ensaios tecnológicos, os chamados ensaios de caracterização. Realmente, esses ensaios eles são feitos por laboratórios especializados, que são contratados por aquele minerador, aquele prospector, para fazer aqueles ensaios. E aqueles laboratórios, quando eles terminam o ensaio, eles emitem um laudo. Então, todos esses laudos são anexados nesse relatório final de pesquisa. Muito importante, esse relatório, obviamente, quando ele encontra um jazimento rochoso, tem de ser feito lá o cálculo, a quantificação daquele jazimento. Quanto de rocha ornamental tem ali, quantas toneladas ou metros cúbicos. Então, essa é a parte de cubagem jazida. Esse relatório final de pesquisa mineral ele tem que ser bastante detalhado sobre isso. A parte de cubagem jazida. Quanto tem lá de rocha, lá em recursos, medidos, indicados, inferidos. Esse assunto eu vou entrar em mais detalhes na aula que vem. Só vou citar aqui hoje também. Então, essa parte de cubagem tem que formar qual foi a técnica que foi utilizada para se fazer essa cubagem da jazida. Entre outras informações técnicas. Então, é um relatório bastante técnico, lógico que ele se inicia lá com a apresentação, dados gerais, né, dados daquele processo na Agência Nacional de Mineração, quem é o titular da área, quem foi o responsável técnico, vem lá um capítulo falando da parte de clima, vegetação, aspectos fisiográficos daquela área que foi pesquisada, e aí sim depois entra na parte de geologia e no mérito técnico. Ele finaliza, esse relatório final de pesquisa mineral, ele é finalizado com a parte de viabilidade técnica e econômica da lavra. Então é o seguinte, basicamente esse relatório ele aborda o que foi feito no passado, o ideal é que ele seja montado concomitante, né, ao mesmo tempo que está ocorrendo a etapa de campo e a parte de escritório. E aí ele vai ser finalizado, né? Esse relatório ele vai ser finalizado quando estiver vencendo, por exemplo, uma autorização de pesquisa. Nós vimos que uma autorização de pesquisa mineral ela tem prazo de validade entre 1 e 4 anos. Então, começou a pesquisa, começa a gerar muita informação, né, um banco de dados, essas informações é que vão abastecer o relatório final de pesquisa. E, geralmente, ele é finalizado quando está, de fato, se finalizando a pesquisa mineral, e aí tem que fazer essa parte de cubagem de jazida, insere essas informações e complementa lá, né, com os laudos dos ensaios de caracterização. E aí depois, né, ele aborda essa parte de lavra. Ele começa a falar, né, a fazer um projeto daquela futura lavra. Então ele insere informações de mercado, questão lá, faz uma estimativa de custos de produção, de por quanto consegue vender aquela rocha, preço lá do metro cúbico daquele bloco e o preço das chapas. Ele faz lá cálculo lá aqueles cálculos, taxa de retorno, né, payback, a TIR, né, taxa interna de retorno, né, quanto tempo que aquele empreendimento ele se paga, né, qual que vai ser a vida útil daquele empreendimento de mineração. Só que nessa parte da viabilidade técnica da lavra, ele já está começando a fazer o quê? Projeções. Está falando lá para frente, do futuro. Então, é um relatório
na maior parte, ele vai estar se referindo ao passado, ao que já foi feito, ao passado e ao presente, e no finalzinho ele tem alguns projetos, algumas estimativas do futuro. Porque a ideia é o seguinte, aquele relatório ele está atrelado ao título mineral, geralmente autorização de pesquisa. Só que aquele relatório, pela lei, é condição básica, imprescindível, que ele seja aprovado. Esse relatório ele tem de ser apresentado pelo minerador à Agência Nacional de Mineração, dentro lá do prazo de vigência e autorização de pesquisa, e ele tem de ser aprovado para que depois seja solicitado pelo dono daquela área, pelo minerador, né? Aquele que recebeu lá a autorização de pesquisa, para que depois ele solicite a lavra, faça o requerimento de lavra. Então, essa que é a lógica, né, do relatório final de pesquisa mineral. Então, é um relatório técnico, né, costuma, às vezes, ser bastante extenso, né, muitas vezes tem 80, 90, 100 páginas, mas pega muito essas questões técnicas. O que foi feito na pesquisa mineral, principalmente a parte de campo, né, e começa a adentrar nessa parte de viabilidade técnica da lavra. Beleza? Esse relatório, gente, eu falei para vocês, ele, na maioria dos casos, ele é obrigatório de ser apresentado. Então, quando uma empresa, uma pessoa recebe uma área para ser feita pesquisa mineral, a lei diz o seguinte, quando geralmente aquela pesquisa vai até o final, passa de 1/3 do prazo de validade, aí o dono daquela área tem que apresentar esse relatório. Se não apresentar esse relatório, ele recebe lá uma advertência, depois uma multa, ele pode até perder aquela área. Então, ele é importantíssimo. E ele tem esse prazo, né, que é igual ao prazo de vigência da autorização de pesquisa para ser apresentado. Beleza? Então, gente, sobre o relatório final de pesquisa mineral, é isso. Eu não consigo mostrar um relatório final de pesquisa mineral porque os exemplos que eu tenho, né, envolvem nomes de pessoas, empresas, então eu tenho que resguardar aí esses dados aí, dos exemplos que eu possuo, né, de colegas que me passaram, que trabalham em consultoria há muito tempo atrás, me passaram alguns exemplos. Mas eu consigo falar, pelo menos dar ideia para vocês, do que deve conter, né, o conteúdo que deve abordar um relatório final de pesquisa mineral. Gente, agora eu vou começar, né, a falar das... Eu vou avançar aqui nos slides. Estou compartilhando os slides com vocês. Vocês devem estar visualizando aí. Esses slides é o seguinte, qual que é a ideia deles? Eu coloquei muita foto, muita gravura, para o pessoal ter ideia de quais são aquelas técnicas, atividades que são feitas na pesquisa mineral. Então, eu dei um foco maior na pesquisa mineral de rocha fundamental e depois também algumas atividades de outras fases de um empreendimento de mineração. Eu vou falar de lavra, de beneficiamento, desenvolvimento e fechamento de mina. Então, é para vocês terem uma ideia o quê? De como que são as atividades que são executadas durante toda a existência, né, de um empreendimento de mineração. Então, eu vou passando os slides aqui, vai ter muita foto, né? Vou fazendo alguns comentários. E aí, vocês, caso vocês queiram, vocês podem me interromper para perguntar aí. Se não tiver, a gente finaliza essa aula. O Geiel fez uma pergunta. O Geiel, é o seguinte, sobre RFP, né, o relatório final de pesquisa mineral, os arquivos que eu tenho são todos em PDF. Então, vem nome do responsável técnico, vem nome da empresa, vem número do processo na ANM. Então, não tem como eu estar omitindo essas informações e estar disponibilizando para vocês. Eu consegui fazer isso por requerimento de pesquisa, né? Acho que já ajudei vocês muito nesse ponto, mas para relatório de pesquisa mineral eu não consigo. Então, infelizmente, para preservar aí, né, essas informações aí dessas pessoas, informação de caráter privado, eu não consigo mostrar aqui. Eu consigo só falar a respeito mesmo. Nessa parte aí eu vou ficar devendo vocês. Beleza? Professor, você não poderia pelo menos passar os tópicos, tipo, introdução, tem que falar disso, disso, disso. Mapa, tem que ter mapa disso, disso, disso. Só para a gente ter uma ideia. Vou passar os tópicos aqui num
um RFP que eu tenho aqui como modelo. Primeiro, a apresentação do relatório, falar lá qual que é a área que ele vai estar abordando aquele relatório, o número do processo na NM, né, a localização daquela área, esse tipo de coisa. Depois vem lá, dados gerais do processo na NM, né? O nome do titular, que é a empresa que solicitou aquela área para pesquisa, ou a pessoa física que solicitou aquela área para pesquisa. Nós vimos em legislação mineral, né, gente? Pesquisa mineral, autorização de pesquisa, pode ser solicitada, feita tanto por pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, empresas de mineração. Lógico, o mais comum, né, na prática, a gente encontrar empresas de mineração fazendo pesquisa mineral. Então, vem aí os dados titular, né? É o nome da empresa, CNPJ, telefone, endereço, localização, ou então, se for o caso, da pessoa física. Os dados do responsável técnico, o engenheiro de minas, o geólogo, né? O número do CREA dele, o nome dele, né? Se for o caso, o visto dele na inspetoria do CRES, quando é em outro estado, entre outras informações. Às vezes, quem elabora esse relatório, às vezes não é só uma pessoa, que é um relatório bastante técnico, muito aprofundado, então às vezes tem 2, 3 pessoas, tem um tecnólogo, mais um geólogo, um engenheiro de minas e por aí vai. Às vezes é uma empresa de consultoria nessa área. É bastante comum que empresas de consultoria elaborem esses relatórios. Depois vem aspectos fisiográficos, localização e vias de acesso, vegetação, clima, hidrografia e geomorfologia. Isso seria mais um capítulo desse RFP. Depois vem um outro capítulo, geologia da área pesquisada, onde ele vai abordar os seguintes subtópicos: geologia regional, geologia local, descrição dos afloramentos rochosos encontrados, análises petrográficas, tipo de minério e rocha e aplicação comercial. Então, encerrou aí esse capítulo sobre geologia da área. Aí depois ele começa um outro capítulo, que tem muito a ver com o que eu acabei de falar aqui, que são as técnicas de trabalho de campo. Chama-se serviços técnicos executados em campo. Basicamente é o quê? Levantamento topográfico, mapeamento geológico, coordenadas UTM, né, coordenadas geográficas dos afloramentos rochosos encontrados, resultados sucintos, né, dos ensaios de caracterização das rochas, cálculo de reservas, né, que é a cubagem, e vida útil, economia da mina. Aí encerrou os serviços técnicos executados em campo, esse capítulo. Aí depois ele começa um outro capítulo, execuibilidade da lavra, que é a mesma coisa que viabilidade da lavra. Então ele aborda o quê? Aí ele já está falando do futuro, do que ele pretende, né, estimativa, um projeto para quando se aquele relatório for aprovado, né, quando eles iniciarem aquela pedreira, aquela lavra. Ele vai abordar método de lavra, dimensionamento dos equipamentos face à produção prevista. Ele vai fazer uma estimativa de mercado, quanto que ele vai produzir por ano, né, de acordo com a demanda de mercado. Preço médio de venda e faturamento, uma expectativa de faturamento. Qual que é o investimento inicial total que ele precisa para abrir aquele empreendimento de mineração, para aquele porte que ele informou ali nesse relatório, né? Informações econômicas, tipo depreciação, amortização, entre outros. Então, fecha aí essa parte de execuibilidade, né? Viabilidade da lavra. Aí depois ele tem um outro capítulo que ele fala sobre custos operacionais. Então, ele entra em bastante detalhes sobre o custo operacional. Quantas escavadeiras, quantas máquinas de fio diamantado ele vai utilizar para abrir aquela lavra, aquele empreendimento de mineração. E aí, qual que vai ser o custo? O custo por tonelada, o custo por metro cúbico, em função da expectativa de produção que ele está informando naquele relatório. Então, todos os custos operacionais, ele vai fazer uma estimativa. Quanto que vai gastar com pessoal, com mão de obra, com maquinário, com insumos. E aí ele vai ter no final, né, um custo médio operacional ou por metro cúbico ou por tonelada de rocha que ele pretende produzir com base na estimativa de produção.
Depois ele entra num outro capítulo, análise econômico-financeira do empreendimento, onde ele entra em detalhes econômicos, fluxo de caixa, né, taxa interna de retorno, valor presente líquido e payback. E, por fim, ele tem um capítulo de conclusões, onde ele vai dizer, de fato, ali é uma jazida ou não. Então, o principal ponto também do relatório final de pesquisa mineral é isso. Se encontrou naquela área que foi pesquisada, porque também não é sempre que encontra esses depósitos de jazimento. Se encontrou um depósito, provar que aquele depósito, de fato, é uma jazida. Se é jazida, ele vai dizer qual a expectativa lá de produção, né, qual vai ser o retorno dela, e se futuramente vão solicitar a lavra ou não, pedir o requerimento de lavra. Depois de conclusões, vem bibliografia, quais são as fontes bibliográficas que ele consultou para elaborar aquele relatório, e aí depois tem vários anexos, que são o quê? Quais são os anexos de um relatório final de pesquisa mineral? As plantas de detalhe. Então, geralmente, cada afloramento rochoso que foi encontrado numa pesquisa orçamental tem que fazer um levantamento topográfico e geológico, geralmente de detalhe ou de semidetalhes. Então, você vai anexar nesse relatório. Os laudos. Os laboratórios que fizeram os ensaios de caracterização, eles emitem laudo. Então, tem que compor, né, esse relatório final de pesquisa mineral, acompanhar ele, ser anexo a ele, esses laudos. Mas o quê? A planta de situação geral. São basicamente esses tipos de informações técnicas, econômicas, né, que vão ser os anexos e que vão serem informados, vão ser protocolados junto com o relatório final de pesquisa mineral. Então, são basicamente esse assunto que é abordado. Foi o Gabriel, não é isso que me perguntou aí? Isso, beleza, obrigado. Acho que deu para, assim, ter uma ideia do que deve compor um RFP, beleza? Sim, sim. Então, pessoal, agora voltando aí para os slides, vou passar aí, né, esses slides, mostrando para vocês aí, né, algumas das atividades que são realizadas rotineiramente em algumas fases, subfases da mineração. Então, quando eu falo de pesquisa mineral, né, sentindo lá no início, é feito que um estudo, né, da geologia local, um estudo dos afloramentos rochosos. Eu coloquei aqui essa ilustração da pedra do elefante, né, que é um símbolo de Nova Venécia para ilustrar aí um afloramento rochoso. Mas quando eu falo de pesquisa de rocha elemental, é até mais fácil porque geralmente ocorre na forma de afloramento. Então, é uma busca, né, estudo de afloramentos. São feitos, né, descrições de contato entre rochas, aí já é um caráter mais geológico, nessa parte de geologia pega bastante no início da pesquisa mineral, né, e é uma informação importantíssima para fins de levantamento, mapeamento geológico. Em alguns casos, são tomadas medidas, atitude, mergulho, inclinação de camadas de rocha. A questão, né, das estruturas, da textura das rochas também é bastante importante, né? Controles aí tectônicos para algumas áreas dos afloramentos rochosos. Em alguns casos é necessário abertura de picada, né? Então vai uma equipe pessoal de operação em campo, fazendo abertura de picada, para depois, em si, né, conseguir fazer levantamento geológico, topográfico, entre outros. Então, é uma situação bastante corriqueira em pesquisa mineral, né? É esse tipo de coisa aqui que eu estou ilustrando, essas aberturas de picada, né? Vai uma equipe abrindo um caminho no mato, depois eles vão fazendo lá o estaqueamento, né, para trabalhos subsequentes. Pessoal, vocês estão visualizando o slide, não estão? Turma? Sim. Bom, a parte, né, de retirada de amostras. Então, coloquei aí umas fotos aí com um colega meu que trabalhou aqui numa empresa Nova Venécia há mais tempo.
Ele me passou essas fotos quando estava fazendo pesquisa lá na Bahia, quartzito. Isso aqui, gente, essa sequência de fotos é o processo de retirada de amostras, amostragem, por lasca, fragmento, no afloramento rochoso. É o que o pessoal chama de fogo na rocha, fazer o fogueamento, o fogo, no afloramento. Entendeu? Então, basicamente é isso. O pessoal, uma equipe vai andando no terreno, onde ele encontra o afloramento com melhores condições, que eles veem que tem potencial comercial, que ali pode, eles vislumbram abrir uma pedreira naquele ponto. Um dos operários leva esse martelinho aí, geralmente é um martelinho a gasolina, né? Aí faz um furo, furo raso aí, furo de 1 metro, 1,5 metro, estourando 2 metros. Coloca explosivo ali, né? Eles saem daquela área, né? Tem um raio de segurança, dá o fogo e aí abre essas lascas, esses pedaços de rocha no afloramento. Fazem a marcação do ponto, vocês estão vendo ali na foto, tem um GPS com o número do processo e tal, né? Que tem que tomar essas coordenadas. E aí aquelas lascas de rocha, depois elas vão ser partidas, serradas, que vão ser as amostras que vão ser enviadas para o laboratório para ensaios de caracterização, ensaios tecnológicos. Isso aqui é importantíssimo em rocha ornamental. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso aí é um assunto que eu vou abordar na próxima aula. Porque eu só vou estar citando aí, coloquei essas fotos para ilustrar como é que é esse processo no campo. Isso aqui, se não for feito, gente, geralmente o relatório final de pesquisa mineral é negado pela ANM. Isso aqui é uma etapa crucial. A parte de sensoramento remoto, né, que são o uso de imagens espaciais e aéreas. Oi, pode perguntar. O slide está na... agora mudou. Agora está na parte de aerofotogeologia. Sim, sim. A parte de sensoramento remoto. É porque antes estava na abertura de picada, aí quando você falou do fogo lá, não deu para ver as amostras. Aqui, ó. Eu voltei para o slide sobre o fogo na rocha. Apareceu não. Estão visualizando? Está na foto ainda do sensoriamento remoto. Então tá, peraí. Estão vendo, pessoal? Agora foi. Então, gente, isso aqui são gravuras que mostram aí, né? Como é que é feita a amostragem por fragmentos, com o uso de explosivo aí de pequeno impacto, para finalidade de retirada de amostras. Continuando, o sensoramento remoto, que é basicamente o uso de imagens aéreas e espaciais para definir as chamadas áreas-alvo. A geofísica, gente, na rocha ornamental. Eu coloquei para a gente essa foto aí da esquerda, mostrando o GPR sendo utilizado. Então, o que é esse GPR? Basicamente, o GPR... Vocês estão vendo a foto, não estão, gente? A figura da esquerda. Uhum. O GPR, gente, é basicamente um aparelhinho portátil. O nome popular dele é georradar. É o radar de penetração no solo, seria o nome dele em português. Então, basicamente, esse GPR é um tipo muito específico de aparelho geofísico. Na verdade, ele utiliza um princípio da sísmica, método sísmico. Então, basicamente, ele é um sensor que ele, em contato com o meio sólido, ele vai emitir ondas sísmicas e vai visualizar, vai obter a resposta. E aí ele vai ter um visor que vai mostrar, geralmente, qual que é a profundidade, qual a distância que aquela resposta foi obtida. Geralmente, essas respostas no meio sólido são geradas por quê? Por descontinuidades. Então, isso aqui em rocha ornamental tem um valor muito grande. Por quê? Um dos grandes problemas de rocha ornamental são os afloramentos que têm muita descontinuidade, que tem muito o quê? Falha, fratura. E aquilo lá é defeito na rocha. Só que esse GPR ele é praticamente desconhecido na prática do pessoal que trabalha com rocha ornamental aqui no Brasil. Em alguns lugares ele é até bastante utilizado, na Itália, na Turquia, por aí vai. Mas no Brasil, assim, ainda a gente ouve um ou outro caso de aplicação de GPR na pesquisa mineral. E como o Francisco Holanda bem disse lá no livro dele lá,
que eu passei para vocês, o recomendado é que seja bastante utilizado, tanto para levantamento estrutural de detalhe, né, quanto, né, nas pesquisas geológicas de detalhes, né, de rocha ornamental, para justamente conseguir visualizar os defeitos da rocha. Defeito em mataco, em afloramento, esse tipo de coisa. Só que o pessoal, por simples desconhecimento, não utiliza muito. É bem raro mesmo a gente ver a aplicação de GPR aqui no Brasil em pesquisa de rocha ornamental. Eu coloquei essa foto aqui que ilustra, só que aqui no caso está sendo utilizado diretamente no bloco, né, para ver se o bloco, né, tem algum defeito, alguma fratura interna. Continuando, eu coloquei algumas fotos aí de trincheiras em poços de pesquisa. Aqui não é bem pesquisa de rocha ornamental, mas é só para ilustrar mesmo, gente. Algumas coisas, algumas atividades, técnicas, trabalhos de campo, eu não consegui obter uma foto, uma gravura específica para rocha ornamental. Aí eu coloquei gravuras que eu já possuía, né, dos meus arquivos aqui das aulas que eu dou, entendeu? Mas basicamente não tem muita diferença, não. Só que, assim, trincheira e poço para rocha ornamental também é bastante raro. É só quando tem uma cobertura de solo em cima do afloramento e eu preciso de retirar alguma amostra, descobrir alguma particularidade no afloramento, aí eu faço esse tipo de trabalho em pesquisa mineral. Já aqui a sondagem. Então, essas fotos aqui mostram sondagem em rocha ornamental. Falei para vocês, né? Embora tenha essas fotos aí, gente, sondagem ainda é difícil para muita empresa que tem resistência de fazer sondagem em campo, quanto da questão do custo, entendeu? Mas o recomendado é que seja feito sondagem quando se faz pesquisa geológica de detalhe de rocha ornamental. Isso aqui são as amostras, a foto da direita, né, que são geradas pela sondagem, né, são os testemunhos que são analisados, né, pelo pessoal da geologia. Então, tudo isso aqui, gente, todas as ilustrações são atividades aí corriqueiras em pesquisa mineral, prospecção e pesquisa mineral de rocha ornamental. Agora, eu já vou avançar para uma outra fase de um empreendimento de mineração. Quando a prospecção e pesquisa mineral ela se encerra, é quando geralmente o relatório ele é apresentado, ele é aprovado, e uma empresa decide abrir ali uma pedreira, uma mina, então começam os trabalhos, as atividades de desenvolvimento mineiro, desenvolvimento de mina. Então, gente, agora eu vou passar nesses slides aqui algumas ilustrações de atividades comuns na segunda fase, na fase de desenvolvimento de mina, desenvolvimento de mineiro. Depois vão ter algumas ilustrações que mostram atividades corriqueiras na fase de lavra, beneficiamento, até chegar na última fase, que é o fechamento de mina. Isso aqui é só para vocês terem uma visão global do empreendimento de mineração, desde o início até o final. É bom a pessoa conhecer, né, o que é mineração, o que ela é, né, de forma completa, do início até o final. Lógico, eu foquei aqui mais na parte de pesquisa, porque é o nosso objetivo aqui nessa disciplina, mas é bom também citar algumas atividades que são realizadas, executadas em outras fases. Então, vamos para as atividades de desenvolvimento de mina. Quando eu falo de desenvolvimento de mina, eu estou falando do quê? Do início da abertura, né, de uma... Ah, não, aqui, gente, é lavra experimental. Desculpa, essa foto aqui ainda seria aquela pesquisa tecnológica industrial, né? Abertura de uma pedreira. Deixa eu passar aqui para o slide sobre desenvolvimento de mina. Aqui, ó. Essa ilustração aqui, essa foto está mostrando o quê? Abertura de uma pedreira, né, da Imetame Granitos. Inclusive, nós temos aí alunos que trabalham na Imetame, né? Essa semana eu recebi um e-mail aí de uma aluna, até ela informou isso aí. Então, isso aqui é a abertura do quê? De uma pedreira. Vocês estão vendo aí na foto uma escavadeira, né? Escavadeira hidráulica, retirando algum material ali, abrindo a praça de operações, que é aquela área na frente de lavra, onde vão trafegar equipamentos pesados, tem movimentação de blocos, esse tipo de coisa. Então, já começaram os primeiros cortes, né? Então, muitas vezes a abertura da frente de lavra, que é o quê? A preparação, o início para produzir já numa escala industrial, aquilo ali já é uma atividade corriqueira chamada desenvolvimento de mina. Aqui já é o quê? Essas fotos ilustram a construção.
construção de um galpão, né, industrial, e da montagem lá de uma ponte, que são estruturas que são utilizadas no beneficiamento. Algumas vezes o beneficiamento ele fica do lado da lavra, da pedreira em si, outras vezes fica distante. Então, isso aí varia de empresa para empresa. Mas a construção dessas estruturas é quando uma empresa de mineração está iniciando a sua lavra. A produção, né, é uma etapa aí chamada de desenvolvimento de mina. O decapeamento, que é basicamente o quê? Remover toda a cobertura vegetal e solo, que algumas vezes recobre um maciço rochoso. Então, gente, eu falei para vocês que geralmente a prospecção e pesquisa mineral, quase sempre ela busca o que? Afloramentos rochosos, porque afloramento é mais fácil de iniciar o trabalho quando você está visualizando o afloramento. Mas tem vezes que somente uma parte do afloramento está, de fato, aflorando, está visível. A outra parte está encoberta pelo solo, pela vegetação. Então, para você produzir numa escala industrial, que a mineração está acostumada, que ela requer, você tem que fazer esse procedimento de decapeamento, que é o que ilustra essa foto aqui. Está bem didática aí. Isso aí é uma etapa aí corriqueira do chamado desenvolvimento de mina. Agora aqui a gente já são as perfuratrizes fazendo, executando furos, né? São chamados furos de levante, nesse caso aqui, que é o furo frontal, horizontal, né? Para depois passar, por exemplo, o fio diamantado. Essa etapa aqui de furo, quando envolve a produção de blocos, prismas, né? Blocos prismáticos, de maior volume, até ocorrer o desdobramento, né, no bloco comercial, bloco de menor tamanho e volume, isso aqui já é a etapa da lavra em si. Então, agora aqui vão vir ilustrações que mostram uma lavra de rocha monumental. A perfuração para essa finalidade é um exemplo de atividade dessa fase de lavra. Aqui o tomamento do bloco primário, né? O bloco prismático que eu falei para vocês, que é um bloco de maior volume. Esse aqui às vezes tem 50, 100 metros cúbicos. Esse bloco, depois que ele vai para o chão, ele passa a se chamar de prancha, que vai ser dividido, né, esquadrejado naqueles blocos comerciais, que são os blocos que a gente costuma ver passar em cima de carreta. São blocos que têm em torno de 10 metros cúbicos. Mas essa operação aqui, essa atividade de tombamento, é uma atividade corriqueira aí na fase de lavra. Aqui, ó, essas ilustrações já mostram aí o esquadrejamento da prancha, que é a divisão da prancha, né, no bloco comercial. Aí a ilustração da esquerda tem aí uma perfuratriz, né, específica para esse tipo de serviço. É as chamadas banqueadoras. Então, aqui é uma perfuração, gente, diferente daquela outra gravura, desse slide aqui, dessas fotos. São perfurações com finalidades diferentes. Mas são todas perfurações que são executadas durante a fase de lavra. Aqui já é a divisão com cunha hidráulica, né? Separar os blocos. Então, isso aqui é uma das técnicas que existe para divisão, separação de rocha. Esse tipo de assunto, gente, eu também só vou citar aqui, não vou aprofundar, porque isso aqui vocês devem estar vendo lá com o Juliano, na disciplina de instalação e pensamento de rocha fundamental. Vocês devem estar vendo em detalhes esse assunto. Aqui é uma vista superior de uma pedreira em lavra, né? Aqui em Nova Venécia, antiga Red Granite. Acho que essa pedreira, hoje em dia, ela fechou. Acho que não está em atividade, não. Mas essa foto ficou bacana aqui e ilustra várias atividades de lavra ocorrendo ao mesmo tempo. Então, ficou bem didático, eu coloquei aqui. O corte com fio diamantado. Então, vocês estão vendo aí a máquina de fio, né, montado sobre o trilho. O fio esticado, fazendo o corte aí do bloco primário, o painel, né? Então, isso aí também é outra atividade corriqueira na parte de lavra, fase de lavra. Agora, gente, já são as atividades do beneficiamento.
Então, gente, na lavra de geometria de rocha metal, sai o quê? Sai o bloco. Aquele bloco comercial. Falei para vocês, ele tem em torno de 10 metros cúbicos. Só que o bloco, muitas vezes, ele precisa de ser o quê? Beneficiado. Tem algumas empresas de mineração que só realizam a mineração até a etapa do bloco e vendem um bloco. O bloco é o produto final. Tem outras empresas de mineração que têm uma estrutura mais verticalizada, que produz a chapa beneficiada. Para esses casos, aquela empresa vai ter toda uma estrutura industrial para fazer aquela adequação do bloco. Então, é a etapa de beneficiamento, que é serragem, desdobramento, entre outros. Essas fotos aí. Professor, vocês estão vendo? Oi. Deu uma agarrada de novo nos slides aí. Só um minuto. Pessoal, vocês estão visualizando os slides? Lavra, desdobramento de prancha. Tá isso. Então, esses aqui foram os últimos slides que eu havia passado. Aqui é a foto da pedreira da Red Granite, que em Nova Venécia mesmo. Uma visão geral da lavra, várias operações de lavra. Essa foto aqui é da Morro Douro. Não trabalhei passou. nessa... Oi? Não passou? Passou não. Aí, agora foi. Eu trabalhei nessa empresa um bom tempo atrás, né, gente? Então, essas fotos aqui eu peguei de quando trabalhava lá na Morro Douro, na verdade, na Corcovado, né, nessa época. Né? Então, aí está mostrando o quê? O corte do bloco primário, né, do painel, pela máquina de fio diamantado. Então, o fio diamantado é utilizado tanto na etapa de lavra quanto no beneficiamento, só que são máquinas diferentes. Quando eu falo do fio diamantado na lavra, é esse maquinário aí, essa máquina, montada sobre trilhos, vocês estão vendo ali o disco, né? E o fio esticado cortando a rocha, lá no maciço rochoso. Então, a finalidade dele é o quê? Separar esse painel, esse bloco, do maciço, né? Na qual ele se contrada. Aqui pulou alguns... Já havia passado. Agora, gente, eu estou no slide aí do beneficiamento. Vocês devem estar visualizando aí a foto da esquerda, um tear multilâminas, né, uma tecnologia um pouco mais antiga, mas muita empresa ainda utiliza. Basicamente, esse maquinário aí é para serrar o bloco. Então, eu falei para vocês, algumas empresas produzem a chapa. A chapa é o quê? É o bloco serrado, dividido em área. É essa máquina que faz esse trabalho. Aqui é o tear multifio, que já é uma tecnologia mais recente, bem mais produtiva, avançada aí, serrando um bloco e produzindo várias chapas. Aqui é o polimento, realizado aí pelas politrizes. Etapa também é beneficiamento, né? Uma atividade de beneficiamento. A resinagem, de forma manual, né? Aqui, gente, é o seguinte, eu coloquei uma ilustração aí do circuito que faz o quê? Que faz o decantador, né, o descarte das lamas do resíduo de beneficiamento, basicamente da serragem. Então, quando é feita a serragem, lá nos teares de lamas e multifios, é gerado tipo um pó de rocha. Esse pó de rocha tem que ser feito uma adequação desse material, né? Ele ser colocado, né, em locais específicos. Então, tem que passar por esse circuito aí. Isso aí é uma atividade aí de auxílio à produção, mas faz parte do beneficiamento. Então, envolve aí água, decantadores, esse circuito aí. Né? O filtro prensa, que retira uma parte da água, né, seca o material. Bom, então, encerrando aqui a parte de beneficiamento, tem a etapa de fechamento de mina.
Também a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas hoje em dia as empresas de mineração, elas são obrigadas por lei, lá no regulamento do Código de Minas, é o quê? É fazer chamado fechamento de mina. O que é fechamento de mina? Recomposição daquela área. Dar um novo uso para aquela área, fazer uma recomposição topográfica, voltar com o estéreo para dentro da mina, da cava, quando possível, fazer uma recobertura vegetal e, enfim, deixar aquela área em condições de ser novamente utilizada, né, habitável. Seria essa, basicamente, as atividades de fechamento de mina. Então, coloquei algumas ilustrações de alguns casos clássicos de mineração, não só de rocha ornamental, mas de outros setores de mineração. E aí, pessoal, se encerra aqui o conteúdo dessa aula. Agora, eu estou aberto aí para perguntas. Se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder. Caso não, a gente já encerra aqui esse momento síncrono. Podem estar perguntando aí no chat, ou então pode estar abrindo aí o fone, o áudio, fazendo a pergunta. Perguntas, pessoal? Bom, então não temos perguntas, apenas observações aí. Agradeço a atenção de todos. E, gente, é o seguinte, agora nós só temos mais um momento síncrono, a nossa terceira aula, que será no dia 24, se eu não me engano. Deixa eu abrir o calendário aqui. Isso, no dia 24, mesmo horário, das 19 às 20h30. E o assunto dessa próxima aula, né, é o conteúdo lá do bloco 4, que é a amostragem e pesquisa mineral. Então, eu vou entrar em bastante detalhes sobre isso. E a parte de cubagem de jazidas, avaliação de reservas e cubagem de jazidas. Então, é o último conteúdo técnico e a gente encerra aí essa disciplina. Então, vou pedir aí para vocês novamente, estejam atentos a esse prazo, estamos na reta final, leiam os materiais, já disponibilizei para vocês, já fiz a abertura de todos os blocos, todo o conteúdo material que eu ia disponibilizar, né, já está, né, lá no sistema. Estudem bastante antes de preencher, né, os questionários avaliativos. Então, tem ainda 2 questionários avaliativos, 30 pontos cada, totalizando 60 pontos, para vocês tentarem obter a pontuação mínima, que é 60 pontos, para aprovação nessa disciplina. Beleza? Então, dia 30 desse mês se encerra aí, né? Esse módulo 1 nessa disciplina. Vou encerrar aqui a gravação e vou fechar a sala. Valeu, pessoal. Até a próxima.